Pessoal, questão 21, a primeira questão de medicina preventiva. Meu nome é Bruno e eu vou estar com vocês aqui durante a resolução dessa parte. Ao assumir a coordenação das atividades do Programa de Saúde da Família, desenvolvidas em um município, observou-se que um dos maiores problemas a ser enfrentado é o elevado número de pacientes crônicos que abandonam o tratamento. Quais medidas seriam apropriadas para tentar resolver esse problema? A gente colocou essa questão aqui para você ver que boa parte das questões de medicina preventiva você consegue resolver com bom senso. Tá? Você não vai conseguir estudar tudo, eles podem cobrar qualquer coisa na prova, mas com bom senso a gente resolve boa parte das questões. Vamos começar essa aqui lendo de baixo para cima. Ele quer saber o que a gente pode fazer, para minimizar os pacientes que estão abandonando o tratamento. Vamos lá, letra E. Encaminhar estes pacientes para avaliação psicossocial na atenção terciária. Já está errado, pessoal. A gente tem que lembrar que a atenção básica, a atenção primária, ela tem que resolver pelo menos 90% dos problemas de saúde dos pacientes da comunidade. Tá? Então você não pode, só porque ele está com algum motivo para abandonar o tratamento, ele está descontinuando o tratamento, você já encaminhar para uma atenção psicossocial. Né? Você tem que resolver esse problema na atenção básica. Já está errado a letra E. Letra D. Realizar visitas domiciliares para os pacientes faltosos, beleza. Instituir o tratamento supervisionado para aqueles com risco de abandono, beleza. E aumentar o intervalo de tempo entre as consultas. Pessoal, se você aumentar o intervalo de tempo, você vai começar a ver esse paciente cada vez menos. Então, o paciente que está com risco de abandonar o tratamento, você tem que fazer o contrário. Tem que começar a ver esse paciente mais próximo, mais vezes. Então, isso aqui já elimina a letra D. Letra C. Modificar, se necessário, o esquema terapêutico de modo a diminuir o número de drogas. Aumentar o intervalo de tempo entre as consultas. Pessoal, novamente, aumentar o intervalo de tempo entre as consultas. Se você fizer isso, você vai estar cada vez mais distante do seu paciente, tá? Então, letra C também está errada. Vamos pular a letra B. Letra A. Modificar o esquema terapêutico de modo a diminuir o número de drogas, aumentar o intervalo de tempo entre as consultas. Percebam, basta você saber esse pequeno detalhe, na verdade nem saber, prestar atenção nesses pequenos detalhes que você consegue acertar boa parte das questões preventivas por bom senso. Veja a letra B como está bonitinha. Realizar visitas domiciliares aos pacientes faltosos e, se necessário, instituir o tratamento supervisionado para aqueles com risco de abandono e efetuar rigoroso controle de comparecimento ao acompanhamento médico. Perfeito. Né? Sempre que você vê uma questão de SUS, de atenção primária principalmente, tem que procurar aquela resposta mais bonitinha, né? Que o contato do médico com o paciente vai estar sendo mais frequente, né? O médico consegue responder os problemas não só pessoais, como da coletividade, da comunidade. Então, você sempre tem que procurar esse tipo de resposta, tá? E, lógico, procurando o que é que está errado, né, que geralmente grita nas alternativas. Então, por eliminação, a gente consegue marcar a letra B como a resposta da nossa primeira questão. Segunda questão. Paciente de 78 anos, cardiopata com arritmia cardíaca controlada com medicamento. Então, ele já deu que o paciente já tem uma arritmia crônica, né? Está controlada, beleza. Apresentou quadro gripal com coriza, tosse e febre. Será que é corona? Cefaleia e dor no corpo. Após 6 dias, a tosse e a febre pioraram e apresentou dor torácica e dispneia aos esforços. Então, ele tinha um quadro respiratório, de via aérea respiratória superior, né? Tosse, febre, coriza, né? Dor de cabeça, aparentemente uma virose, uma gripe talvez, que evoluiu para a tosse e a febre pioraram e o paciente começou a apresentar dor torácica e dispneia. Então, o quadro que aparentemente era de via aérea superior acabou acometendo também via aérea inferior. Então, o quadro está piorando. Na internação, ele fala do exame físico. Regular estado geral, frequência respiratória de 30, taquipneico, né, que é um sinal muito sensível de pneumonia. Frequência de 98, PA 100 por 60. Então, já está começando a apresentar hipotensão. Pulmões estertores em base direita, né, o que ajuda a gente a dar esse diagnóstico é uma pneumonia realmente, e fala do ritmo cardíaco. São bolhas arrítmicas, normofonéticas, né, arritmas, porque ele já tem uma arritmia de base, que provavelmente não está interferindo aqui nesse quadro atual, sem sopros. Realizou radiografia de tórax, que mostrou opacidade em base direita. Então a gente tem um paciente com tosse, dispneia e taquipneia, que tem um estertores em base confirmado pelo raio-x, pela radiografia de tórax. Então, esse paciente tem pneumonia. Fala que o hemograma tem leucocitose com desvio à esquerda, né, confirma aqui um quadro infeccioso bacteriano e fala que o eletrocardiograma mostrou extrasístoles esporádicas. Tá, essa extrasístole esporádica provavelmente deve ser a arritmia cardíaca dele, né? A gente não consegue, com esses dados que ele deu sobre a função cardíaca do paciente, né, sobre o ritmo cardíaco do paciente, dizer que isso aqui foi a causa da morte dele, né? Ele diz aqui que o paciente deteriorou e foi a óbito em seguida. Tá, e ele quer saber como é que a gente vai preencher essa declaração de óbito. Questões sobre declaração de óbito são muito frequentes na prova de residência, porque as pessoas, principalmente quem não está em contato, quem ainda não está formado, né, quem está no 6º ano de faculdade, dificilmente já preencheu um ADO. Tá? Então,
as questões cobram que você saiba isso, porque isso é muito importante, isso vai dar informações para a vigilância epidemiológica saber o que é que está causando morte nos pacientes, para a gente começar a intervir nisso aí. Tá? Então é importantíssimo você saber preencher uma declaração de óbito, tanto para a vida, como para a sua prática clínica, quanto para a prova, tá certo? O que é que você vai ter na sua declaração de óbito, que é o médico especificamente que vai preencher, tá certo? Essa parte aqui, que é a principal, né, o restante são mais dados pessoais e epidemiológicos do paciente, mas essa parte aqui, a principal, é que vai estar na tua prova, tá? Ela vai dar dividida em duas partes, a parte 1 e a parte 2. A parte 2 você pode colocar alguma comorbidade que não está relacionada diretamente com a morte do paciente, tá? Mas que pode ter contribuído indiretamente para a morte. Você coloca isso na parte 2 aqui, ó, tá certo? Agora, a parte 1, que é a mais importante, você vai descrever sequencialmente os eventos que ocorreram até a morte do paciente, tá? Sendo que a letra A é o evento imediato, é o que foi a causa mais imediata da morte desse paciente. E a letra D é o evento que deu início à sequência de eventos que levou à morte do paciente, tá? Então, esse paciente começou com um quadro gripal, evoluiu para uma pneumonia e provavelmente foi a óbito devido ao quadro respiratório, né? Ele estava taquipneico, estava com dor torácica, tinha infiltrado em pulmões, tá? Então, esse paciente muito provavelmente morreu por uma insuficiência respiratória, né, secundária a infecção bacteriana, secundária à pneumonia. Tá? Então, a primeira parte que a gente vai responder aqui, que na letra A, que é a causa imediata, a gente sempre tem que pensar que é a causa que matou o paciente. Nesse caso, provavelmente foi uma insuficiência respiratória. Tá? Seguindo a sequência, o que é que causou essa insuficiência respiratória, né? Provavelmente foi a pneumonia, né? Lembra que ele teve uma gripe que evoluiu para uma pneumonia, a gente comprovou que ele teve pneumonia aqui, né? E essa pneumonia levou ao quadro de insuficiência respiratória. Então, aqui em cima vai ser a insuficiência respiratória, tá? Causa imediata. Logo em seguida vai ser a pneumonia, tá? Que foi o que levou ao quadro de insuficiência respiratória. E na letra C, que é o evento antes da pneumonia, provavelmente foi o quadro gripal, tá? Ele teve uma gripe, uma infecção viral que evoluiu com infecção bacteriana, pneumonia, que evoluiu para insuficiência respiratória e levou ao óbito do paciente, tá? A gente não precisa preencher tudo, não é obrigatório, tá? Até porque, às vezes, a gente pode ter só a causa imediata, né? E não tem uma sequência para isso, né? Por exemplo, um trauma, ele sofreu um trauma importante, ruptura de aorta, morreu, né? Por hipovolemia, por exemplo. Então, às vezes a gente não consegue preencher toda a sequência, tá? E na parte 2 a gente coloca uma causa que pode ter contribuído, no caso, né? Na questão aqui, ele quis que a gente marcasse a cardiopatia que ele já tinha de base, né? Não contribuiu diretamente, mas pode ter contribuído indiretamente para a morte do paciente. Então, se a gente sabe que a parte 1 é a causa mais imediata, é a insuficiência respiratória. A parte 2 é o que levou à insuficiência respiratória, a pneumonia. A parte A, a insuficiência respiratória, a B, a pneumonia, a C, a que levou a pneumonia, no caso, a gripe, tá? E na parte 2, que são as causas associadas, a gente coloca a cardiopatia. Então a resposta fica letra A, tá certo? Vamos ver aqui as outras alternativas. Ele botou na parte 1, a letra A, gripe. Não, lembra que a letra A é a causa imediata, não foi a gripe que matou o paciente. Letra C, parte 1, letra A, insuficiência cardíaca. Não teve nada a ver com o coração essa morte do paciente, tá? Ela foi uma causa, essa arritmia, que a gente não sabe nem se tem insuficiência cardíaca, essa arritmia foi uma causa indireta da morte do paciente. Então a gente não pode dizer que foi uma causa imediata. Letra D, a parte 1, a gente coloca insuficiência cardíaca, não, já está errado, né? Esse paciente morreu de insuficiência respiratória por conta da pneumonia, muito provavelmente. E na letra E, parte 1, a letra A, arritmia não, a arritmia a gente podia colocar na parte 2, né, como uma causa que contribuiu indiretamente para a morte do paciente, tá? Então, você tem que, sempre que você vê uma DO, você tem que seguir essa sequência. Parte 1, parte 2. Na parte 1, letra A, causa mais imediata, depois a que vem antes da imediata, depois que vem antes, tá? Sempre essa sequência. E na parte 2, uma causa indireta, tá certo? Segue essa sequência que você não vai errar nenhuma questão de declaração de óbito. Questão 23. Pergunta, qual a ação de saúde se aplica ao período de pré-patogênese segundo o modelo de história natural da doença de Livell e Clark? Bom, pessoal, o modelo de história natural da doença, né, a gente tem que lembrar que os modelos de prevenção, na verdade, da doença são 4 tipos de prevenção que a gente pode atuar, tá? A prevenção primária, a prevenção secundária, a prevenção terciária e a prevenção quaternária. A prevenção quaternária é aquela prevenção que a gente evita iatrogenias, né? A gente tem, por exemplo, um paciente que está moribundo já no seu leito de UTI, né? Já está sem prognóstico algum, e a gente começa a fazer medidas intervencionistas, né? Procedimentos, diagnósticos, terapêuticos nesse paciente para tentar, talvez, prolongar um pouco mais a vida dele de um paciente que não tem prognóstico algum, tá? Aí você está cometendo iatrogenia. Então, você evitar esse tipo de iatrogenia é você fazer uma prevenção quaternária, tá? Isso aqui está perguntando, isso é o que diz a letra E. Só que ele quer saber aqui, ó,
período pré-patogênico, não é o momento agora, vamos chegar lá. Letra D, limitação da incapacidade. Pessoal, limitação da incapacidade, a gente está falando aí de prevenção terciária, tá? Um paciente que já teve um dano, já teve um agravo à saúde, por exemplo, um infarto, por exemplo, um AVC, né? O AVC talvez seja o exemplo mais clássico. Ele teve um AVC, ficou com uma paresia, né? Uma paresia... Ficou hemiparético e a gente vai tentar limitar essa incapacidade dele através de fisioterapia, reabilitação, fonoaudiólogo, tá? Isso é a prevenção terciária, fazer com que a complicação do evento que ele teve não se prolongue, ele consiga voltar, né? Ou pelo menos limitar a incapacidade desse paciente. Então, a letra D não responde a questão. Letra C, tratamento imediato. Tratamento imediato, a gente está falando aqui agora de prevenção secundária. Tá? O que é a prevenção secundária? É a gente agir rápido, né? A gente dar o diagnóstico precoce e a gente tratar imediatamente, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, fazer rastreio de doenças, rastreio de câncer, rastreio de diabetes, rastreio de hipertensão, a gente está aí intervindo na prevenção secundária, porque o paciente já tem a doença. A gente quer somente diagnosticá-la rápido e tratá-la rápido para evitar complicações futuras, tá? Isso é a prevenção secundária. A gente, então, tanto na letra B quanto na letra C, a gente está diante de modelo de prevenção secundária. Agora, bora falar da prevenção primária, tá? A prevenção primária é o que está aqui, justamente está dizendo aqui, é no período pré-patogênico, o paciente não tem a doença, né? Perceba que tanto a secundária, terciária e quaternária, o paciente já tem a doença e a gente vai começar a fazer medidas para ou diagnosticar precocemente, ou limitar o dano desse paciente, né, tratar rapidamente, ou limitar o dano, né, limitar a incapacidade, ou evitar iatrogenias. Então, o paciente já tem a doença aqui. Tá? Agora, na prevenção primária, a gente está no período pré-patogênico, o paciente ainda não tem a doença. Tá? Se ainda não tem a doença, como é que a gente pode agir nesse paciente? A gente pode agir de duas formas. Tá? São as duas formas de prevenção primária. A promoção à saúde, que a gente dá uma condição de saúde melhor para esse paciente, né? Dar condições de saneamento, né, condições de moradia, alimentação, né, educar essa população sobre os riscos e agravos da saúde. Isso é promoção à saúde, não é uma coisa específica. Você tenta melhorar como um todo a saúde do paciente, tá? Isso é a promoção à saúde. Agora, como está na letra A, proteção específica também é uma medida de prevenção primária, ou seja, pré-patogênica, porque você vai agir antes da doença de modo específico. Por exemplo, quando você vacina o paciente para a influenza, você está agindo especificamente contra a influenza e você está agindo antes que a doença apareça, você está protegendo o paciente da doença, tá? Outro exemplo, paciente que usa, o motociclista que usa capacete para evitar um trauma crânioencefálico durante um acidente. Você está fazendo uma proteção específica, protegendo a cabeça do paciente contra um trauma antes dele ter a doença, tá? Então essas medidas específicas, como usar EPIs, por exemplo, né, nessa onda de coronavírus que a gente está aqui, usar EPI, máscara, capote, gorro, luvas, isso são medidas de proteção específica no período pré-patogênico, quando você ainda não tem a doença, tá? Então, diante dessa explicação aqui, a gente fica claramente com a resposta a essa questão, a letra A. Questão 24, ele pergunta o seguinte, questão boa porque isso aqui está sempre em prova, tá? Todas as questões, na verdade, que a gente colocou aqui estão sempre em prova, mas essa aqui, em qualquer prova que você fizer pelo Brasil inteiro, você vai encontrar uma questão como essa. Ele pergunta, a melhor definição de taxa de incidência é... Vamos ler alternativas aqui que a gente vai aprender com elas. Letra A, o número de casos novos em relação à população total em determinado período. Pessoal, a gente colocou na letra A essa alternativa porque isso aqui confunde muita gente, tá? Número de casos novos sobre uma população em um determinado período. Isso aqui está quase certo, porque não é número de casos novos em uma população total, é uma população sob risco. Porque imagina, como é que eu vou calcular a taxa de incidência de câncer de colo de útero se eu for colocar todos os homens, né? Homem não tem câncer de colo de útero, só quem tem câncer de colo de útero é mulher. Então, só quem está em risco de ter câncer de colo de útero é mulher, tá? Então, nesse caso, se a gente estiver falando de câncer de colo de útero, número de casos novos de câncer de colo de útero sobre a população em risco, ou seja, mulheres apenas, num determinado período de tempo. Isso é assim que a gente calcula taxa ou coeficiente de incidência, tá? Então, a letra A está errada por conta desse total, não é o total, é a população sob risco. Letra B, o número de casos novos em comparação com os casos anteriores, em comparação com os casos já notificados no período anterior. Bom, isso aqui não existe uma taxa, um coeficiente para a gente dizer, para a gente nominar isso aqui, tá? Isso a gente pode usar, né, comparar a taxa de incidência desse período com a do período anterior para ver se as nossas medidas foram feitas adequadamente no período anterior, né? Se a taxa de infecção ou a taxa de incidência, na verdade, aumentou, a gente viu que a gente pode entender que as nossas medidas não foram boas. Mas se a taxa de incidência diminuiu em relação ao período passado, as nossas medidas foram efetivas, tá? Então, isso aqui não tem nada a ver com taxa de incidência.
Letra C, o número de casos novos em relação ao número de pessoas expostas ao risco em determinado período. Perfeito, pessoal. Isso é a definição perfeita de taxa ou coeficiente de incidência. Número de casos novos em uma população exposta em um determinado período. Tá? Essa é a resposta da nossa questão, letra C. Vamos ver a letra D. Número de casos existentes de uma doença em relação à população total em um determinado período. Pessoal, novamente aqui, isso está errado, tá? Isso aqui parece um pouco mais a definição de taxa de prevalência, né? O número de casos totais já existentes, novos e já existentes, de uma doença em relação à população total em determinado período. Tá? A prevalência seria... A prevalência, na verdade, a definição correta de taxa de prevalência seria o que está na letra E. Número de casos novos e já existentes em relação à população total em um determinado período. Tá? Essa é a definição de taxa de prevalência. Tá? Você pode até encontrar umas provas dizendo assim, número total de casos novos e já existentes em relação à população total sob risco em um determinado período. Tá? Mas, de toda forma, nenhuma dessas alternativas A, B, D e E respondem a nossa questão. Aqui define taxa de incidência, taxa ou coeficiente de incidência, tá na letra C, que é a resposta da questão. Questão 25, sobre a Lei 8142, é um tema muito cobrado nas provas de residência, tá? Ele fala o seguinte, a Lei 8142 é uma das principais normas do Sistema Único de Saúde, regulamentando aspectos relacionados à participação popular e às transferências de recursos intergovernamentais. Perfeito. Avalie as alternativas abaixo e assinale aquela que está em conformidade com esta lei. Tá? Então, tem várias alternativas aqui versando sobre a Lei 8142, né? Mas só tem uma delas que está bonitinha de acordo com a Lei 8142. Vamos tentar identificá-la. Letra A. Os conselhos de saúde têm composição paritária, sendo composto por 1/3 de representantes de usuários. Já está errado, né? A gente sabe que tanto conselho quanto conferência de saúde tem que ter pelo menos 50% de representantes dos usuários de saúde, tá certo? Dos representantes de usuários. Então já está errada, tá? Só para complementar aqui a informação, a gente tem que ter no conselho metade dos participantes como usuários de saúde, 25% ou 1/4 como profissionais, trabalhadores na área da saúde e 25% ou 1/4 como prestadores de serviço ou gestores do SUS. Tá? Então já grava esse conceito que aqui os números estão todos errados, mas você precisa saber desse conceito da divisão paritária dos conselhos de saúde. Letra B. Os municípios poderão estabelecer consórcios para a execução de ações e serviços de saúde, remanejando entre si parcelas de recursos previstos para a cobertura de suas ações e serviços de saúde. Perfeito, pessoal. Pensa o seguinte, né, como é que é esse consórcio para estabelecimento de ações e serviços de saúde? Né, imagine que você mora num município pequenininho, né, você é gestor de um município pequeno, que tem um hospital terciário ali, mas, por exemplo, esse município não tem uma ressonância. Né? Então, você faz um consórcio com o município do lado, município vizinho, que tem uma ressonância. Né? Então, você pode pedir para os seus pacientes que precisam de ressonância irem para esse município vizinho, né? E há uma transferência de recursos através de um consórcio entre os municípios. Né? Por exemplo, também esse município que tem uma ressonância pode não ter endoscopia e o município do lado tem. Né? Então, eles fazem a transferência de recursos, né, através desse consórcio e a gente consegue, assim, executar as ações de saúde, né, para todos os pacientes. Então, a letra B está corretinha. Letra C. Os conselhos de saúde são órgãos colegiados, permanentes, atuando como espaço consultivo para a formulação de estratégia para a política de saúde na instância correspondente. Pessoal, qual é o erro aqui? Né? A gente sabe que o Conselho de Saúde são órgãos colegiados, permanentes, mas eles não são consultivos, tá? Eles são deliberativos. Eles estão ali para cobrar, para discutir se os gastos com a saúde estão sendo realmente executados, como os gastos da saúde estão sendo executados. Tá? E outro erro é o seguinte, formulação de estratégia. Quem formula a estratégia, quem formula as leis de usabilidade dos recursos na saúde são as conferências, tá? As conferências que vão formular essas leis, as estratégias, e os conselhos vão ficar conferindo se essas leis, se essas medidas estão sendo realmente usadas adequadamente na saúde, tá? Então a letra C está errada por conta disso. Letra D. A Lei 8142 recomenda a criação de um fundo de saúde nos estados e municípios para facilitar o processo de transferência de recursos entre esse Fundo Nacional de Saúde. Qual é o problema dessa questão? A única palavra que está errada aqui, ó, é recomenda. Tá? A Lei 8142 ela não recomenda a criação de um fundo. Ela obriga a criação de um fundo, de um fundo de saúde, de um plano de saúde e de um conselho de saúde. Pelo menos tem que ter esses três para haver a transferência automática de recursos entre os entes federativos. Tá? Então, o erro dessa questão está aqui em recomenda, porque não é recomendado, é obrigatório ter esse fundo de saúde. E a letra E, a transferência de recursos federais é automática e não está vinculada a condicionante, exceto pela necessidade de apresentação de relatório de gestão comprovando a realização das ações. Novamente, né, a relação
A transferência de recursos realmente é automática, mas está vinculada sim, né, a condicionante. Os estados, os municípios, né, e eles têm que ter plano de saúde, um fundo de saúde e um conselho de saúde, pelo menos, para esse fundo poder ser, para esse recurso poder ser transferido automaticamente. Tá? Se não tiver isso aí, esse é o condicionante, na verdade, mínimo para que haja essa transferência de recursos. Tá? Então, diante dessa explicação, a resposta fica aqui, a letra B. Então, pessoal, finalizamos o nosso simulado, né? A gente selecionou todas as questões aqui a dedo, porque a gente sabe que os assuntos cobrados no simulado são os assuntos que têm maior incidência nas provas de recenseamento de todo o Brasil, tá? Exceto, é fato que você vai encontrar pelo menos uma alternativa de cada questão dessa aqui que a gente comentou nas provas de residência médica que você fizer no Brasil inteiro, tá? Eu acredito, inclusive, que todos esses temas vão ser abordados, pelo menos em uma grande parte das provas que você fizer pelo Brasil no final desse ano. Tá? Então a gente trouxe esses assuntos para agregar um pouco mais de conhecimento para vocês e a gente espera muito que vocês tenham gostado. Tá? E para a gente saber, para a gente ter esse feedback de vocês, que é importante para a gente também, deixa aqui no comentário, né, o que você achou, se ficou alguma dúvida, né, se você gostou da explicação, se você gostou das questões que a gente escolheu e se você quer que a gente produza mais conteúdos assim nas próximas semanas ou nos próximos meses. Tá? Comenta aqui o que você achou, que isso vai com certeza estimular a nossa equipe a produzir muito mais conteúdo desse jeito para todo mundo. Valeu, pessoal, um abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.